E abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, no verso 9. Amém? Capítulo 10, verso 9 de João. É só um versículo e depois nós vamos para Mateus. Então não fecha a sua Bíblia não. Capítulo 10, verso 9 está escrito: Eu sou a... Como que é? Eu vi é porta. Eu sou a porta. Amém? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará, e sairá e achará pastagem. Vamos voltar um pouquinho aí, vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Quero saber que porta é esta. Amém? Me interessou muito esse assunto, eu falei, agora eu quero saber que porta é essa. E a resposta está no verso 13 do capítulo 7. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, que é o de Mateus, capítulo 7, no verso 13. Amém? Está escrito o quê? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida, porém há poucos que a encontram. Amém? Glória a Deus, você pode se sentar. A Bíblia contém alguns temas enigmáticos que mudam o rumo das coisas. Eu estava pensando sobre isso aqui, eu estava achando interessante algumas coisinhas que acontecem, que nós temos na Bíblia, que foram suficientes para mudar todo o rumo de uma história. Coisas simples, aparentemente bobas, e de repente aquela atitude fez com que o curso da história tomasse um outro rumo. Algumas situações que a partir de uma mudança muda todo o contexto. Exemplo: Eva se deixou seduzir pela serpente lá no jardim do Éden, e isso mudou o rumo da história da humanidade toda. Uma ação, não foi um conjunto, não, uma. A sedução da serpente fez com que Eva comesse do fruto que Deus havia dito para não comer, não aceitar, né? Não se envolver com isso, não comer do fruto. Ela foi o que é? Ela tomou o fruto, ela comeu, deu para o seu marido. Uma atitude. Olha o estrago que fez. Houve a queda e ela levou a humanidade junto, em uma atitude. Sansão, um dia ele deixa, uma atitude, ele deixa-se seduzir pelo choro de uma filisteia, de uma mulher chamada Dalila. Isso mudou o rumo da história, não só dele, mas o rumo da história de Israel. Uma atitude. Davi, um dia, ele deixou-se seduzir para ficar no palácio num ano que todos os reis saíam para a guerra. Davi falou: não vou, eu vou ficar. E mais tarde ele deixa se seduzir por uma questão, ao ver uma mulher tomando banho, e aquilo para ele foi super sedutor, e você vê o estrago, uma atitude, o estrago na família de Davi, na sua descendência. Mais tarde, com o povo de Israel, a divisão de reino, e por aí vai.
São fatos que, a partir de uma atitude, muda radicalmente o rumo das coisas para pior. Para pior. Mas também há na Bíblia situações, exemplos positivos, que uma atitude, né, muda radicalmente o rumo das coisas, porém para melhor. Tem exemplos? Claro que tem. Bartimeu está sentado à beira do caminho, mendigando com a sua latinha lá, esperando cair uma moeda, e de repente ele sabe que Jesus está passando em Jericó. E uma atitude de Bartimeu fez toda a diferença, porque ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Qual foi a atitude de Bartimeu? Clamar, gritar. Uma atitude. Isso faz com que Jesus lá na frente manda trazer, pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ele fala assim: que eu veja. Eu falei: que eu veja. Imagine um homem que foi cego, é cego desde nascença, e uma atitude lá na frente vai mudar toda a história dele daqui para frente. Jesus, ele desce do barco, chega em Cafarnaum, ele está caminhando ali pela praia de Cafarnaum, vem um dos principais da sinagoga, uma atitude, se ajoelha aos pés de Jesus e fala: Senhor, eu imploro que o Senhor venha comigo, porque a minha filha está morta. O nome desse homem é Jairo. Uma atitude. E Jesus fala assim: eu vou. E a gente conhece o resultado. Jesus, ele está lá na região de Tiro e Sidom, e ele está com seus discípulos. Chega uma mulher pedindo misericórdia do Senhor Jesus. Uma atitude. E está falando: Senhor, a minha filha está terrivelmente possessa, vem, liberta. O Senhor Jesus fala para ela: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher, dentro dessa mesma atitude de clamor, o que ela fala? Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E Jesus para e fala assim: aí você me quer. Aí você mexeu o coração, aí você roubou o meu coração. Uma atitude. Uma atitude de uma mulher que eu gosto de pensar que, enquanto ela tomava banho de manhã, ela pensava: eu sei que ele está passando na cidade. Eu já não aguento mais há 12 anos sofrer com esse mal. E que se eu aproximar dele e eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. E essa ousadia, porque essa mulher não podia sair de casa, essa mulher não poderia se misturar na multidão, porque ela era considerada impura, essa mulher não poderia tocar jamais em um rabino, jamais ela poderia ser apedrejada, mas a ousadia, uma atitude, fez toda a diferença na vida da mulher do fluxo de sangue. O que eu aprendo com a Bíblia é que algumas atitudes que nós tomamos, que aparentemente são simples, podem dar um novo rumo para as nossas vidas. Coisas que parecem até sem importância, mas que provocam uma reação imediata no universo a favor ou contra você. Quando eu vejo uma pessoa, uma atitude, depois de um culto, levantar as mãos, entregar a sua vida a Cristo, uma atitude, aquilo vai fazer a diferença na vida daquela pessoa para o resto da vida. E se ela permanecer firme, ela vai ser honrada, ela vai ser abençoada, ela vai ser usada por Deus. Então, quando a gente fala de atitude, muitas coisas passam, desapercebidas em nossa vida, sem que nós damos o devido valor para elas. E de repente está esperando só uma atitude sua, só uma ação pequena, coisas que a gente parece que é irrelevantes, parece que são coisas assim que não tem tanta importância, mas se a gente observar com mais cuidado, nós percebemos que vai fazer toda a diferença. E às vezes uma atitude tão pequena. Eu tive, comecinho dos anos 2000, eu tive um sócio, e ele foi meu sócio durante 5 anos. Depois nós
separamos, porque nós mudamos o formato do negócio. Ele foi para um lado, foi para o outro. Mas você sabe quando você tem uma separação de uma sociedade, mas a coisa não fica bem explicada? Parece que o outro concorda com tudo, você concorda com tudo, mas parece que alguém sai machucado da história. E passaram praticamente mais 5 anos, sem conversar, sem mandar um e-mail, sem mandar uma mensagem, sem visitar, sem telefonar, sendo que você mora na mesma rua. Sendo que morava em São Paulo, mas porque eu morava em Jundiaí, acabou comprando um terreno, construindo na mesma rua. Até que um dia eu precisei romper isso. Até que um dia eu o procurei. E aí a gente começou a conversar, e a gente começou a abrir o coração, e a gente descobriu que tinha entraves. Havia situações mal esclarecidas, equívocos, que nutriu no coração de ambos um sentimento nocivo, que foi totalmente desfeito no momento de uma única atitude: um procurar o outro, se abraçar, pedir perdão, voltar a ser amigos, voltar a conversar, voltar a discutir sobre muitos assuntos. Olha a diferença, mas durante praticamente 5 anos de total silêncio. Muitas vezes atitudes simples, querido, resolvem situações difíceis. Muitas vezes atitudes simples, ela desintoxica de muitas coisas. Quantos casais não resolveram questões que pareciam insolúveis, difíceis, depois de uma conversa franca? Depois que desceram do pedestal, depois que jogaram na mesa tudo aquilo que precisava ser falado, e falaram: vamos recomeçar de novo isso aqui de uma forma certa, de uma forma bonita. Quantos relacionamentos de pais com filhas, mães com filhas, mães com filhos, não foram resolvidos depois de uma conversa franca? Muitas vezes uma ligação para alguém, uma visita, uma conversa aberta faz toda a diferença. Uma atitude, um pedido de perdão, que há muito tempo vocês não conversam. Mas infelizmente o que nós vemos, que a natureza humana ela é complicada. Há pessoas que vão passar por essa terra e até então não conseguem enxergar que a felicidade não depende do outro. A sua felicidade não depende de terceiros. A sua felicidade depende única e exclusivamente de você mesmo. Se a pessoa decidir ser feliz, e se ela usar de sabedoria para ser feliz, ela será. Já ouviu aquela frase: entre ter razão e ser feliz, eu decidi ser feliz? Muitas vezes é bom recuar, é salutar, é inteligente, é sábio, porque você quer ser feliz, independente da condição social, financeira, principalmente independente de terceiros. Se a pessoa decidir ser feliz, abençoada, ela não depende de ninguém a não ser o abençoador, que é Deus. Nós, meu querido, nós temos sempre nós estamos propensos a nos vitimizar, colocando a responsabilidade no outro. Eu passo por isso, eu estou assim por causa dela, ou então por causa dele, ou então por causa deles, ou então por causa da situação que aconteceu. A gente tem a mania de colocar sempre a responsabilidade dos nossos problemas e da nossa infelicidade no outro. E Deus estava falando comigo nessa palavra, e a primeira palavra passa pelo pregador. E eu começo a fazer uma reflexão: peraí, esse problema é meu. Mas o inimigo vem, mas quem criou o problema não foi você, mas o problema é meu agora. Eu ser ou não ser feliz não depende mais do outro. Se o outro quer ser infeliz, vai ser problema dele. Eu quero ser feliz. Você pode estar no meio do olho do furacão, passando por situações dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde quer que seja.
Mas você pode ser feliz aí no meio, ser abençoado aí no meio. Depende do seu estado de espírito, depende de como você enxerga a vida e o que você chama de felicidade e bênção. Metaforicamente, é como se nós estivéssemos diante de duas portas. E aí que entra o texto que nós lemos hoje. Duas portas. Eu tenho duas saídas. Ou eu tenho duas entradas. Eu tenho dois escapes. Eu tenho duas soluções. É como se nós tivéssemos duas portas à nossa frente. E a gente pode abrir uma só. Ou seja, o sucesso ou o fracasso da nossa vida vai depender muito da porta que nós vamos abrir. Há pessoas que mudam radicalmente o rumo das suas vidas, mudam o rumo das coisas, mudam o rumo da sua história, da sua vida, para quê? Para pior. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que pegaram a vida e jogaram no lixo, pegaram a história e jogaram no lixo. Por quê? Entraram pela porta errada. Se eu quero organizar a minha vida para ser feliz e abençoado, eu tenho que abrir a porta certa. É você que decide, não é terceiros. Eu sou assim porque eu fui criado assim, porque eu fui uma vítima da sociedade. Não, querido, você é responsável por você. Foi meu pai, a minha mãe, foi a minha história, foi meus avós. Não, querido, é você. Não são poucos os testemunhos que você conhece de pessoas que nasceram num lar disfuncional, tiveram irmãos problemáticos, com situação complicada, mas sobressaíram, porque falou assim: eu não vou fazer parte desse grupo de derrotados, eu vou ser feliz. Eu não vou ficar lambendo feridas, porque quando você lambe a ferida, ela não cicatriza, pelo contrário, ela infecciona e gera mais dor e complica mais. Não, eu não vou ficar lambendo feridas, eu vou sair dessa situação por um outro caminho, abrindo uma outra porta, buscando um outro jeito. Lutas. Vamos imaginar que nós estamos passando por algum tipo de lutas, por algum tipo de dúvida na nossa vida. E todos passam por lutas, e todos têm dúvidas, e todos sofrem com algum tipo de inquietação, e todos querem uma saída, e aí que é o complicado, e aí que é o perigoso, e todos querem resolver o problema. Mas qual é a porta que você vai abrir? E eu quero dar um jeito nessa situação, e como eu vou sair dessa? Qual é a porta que você vai abrir? Gente, há pessoas com a mão na maçaneta errada, prontos para fazer uma grande besteira na vida, para entrar pelo caminho errado. Isso não vai dar certo, isso vai dar problema lá na frente, porque é a porta errada. As pessoas muitas vezes sofrem algum tipo de frustração, e diante da frustração que sofre, ela vê diante dela duas portas para se safar. O capítulo 7, do verso 13 que nós vimos, o Senhor ele mostra duas portas, e para tomar cuidado, porque uma é atraente, uma das portas é sedutora, além de ser largo, o caminho é espaçoso, e são muitos que entram por ela. Ou seja, você está vendo a multidão, você está entrando na mesma porta que a multidão. Você está vendo, você está indo no embalo. Mas o meu amigo, o meu colega está indo por esse. Cuidado! De repente a porta que ele está entrando é a porta errada. E muitas vezes, para se safar das frustrações, dos problemas, você vê uma porta que é larga, espaçosa, sedutora, que promete solução imediata para os seus problemas. E aí você entra na porta da ilusão. Você entra pela porta do álcool. Você entra pela porta da anestesia temporária das drogas. Você entra pela porta da ilusão das amizades erradas. Você entra pela porta da ilusão das farras, bebedeira, prostituição, adultério. A porta da solução rápida. A porta da sedução e das coisas aparentemente boas.
O que a serpente falou para Eva era bom. Era bom. Porque se você comer dessa árvore, vocês serão como deuses. E segundo, vocês não vão morrer. É bom. Quem não quer ser grande? Quem não quer ter vida eterna? A porta que resolve o problema. A porta das coisas aparentemente boas, bonitas e fáceis. A porta da facilidade. Porém, a porta da morte. A porta da morte. Porque aí um abismo chama outro abismo. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Um abismo chama. Não é que está lá, não. Um abismo ele traz um outro. A reboque. Um abismo leva ao outro abismo, e o caminho do pecado não tem jeito, meu irmão, não é o céu, o caminho do pecado é a morte. Mas tem opção, não tem uma porta só, tem mais de uma, tem duas, tem outra porta, mas não é atrativa. Olha como Jesus descreve, diz que ela é estreita. Ninguém gosta de entrar em lugar estreito. Ninguém gosta de entrar de lado. Ninguém gosta de ralar joelho ao entrar, de tropeçar nas coisas. Ninguém gosta. Então, quer dizer, a outra porta não tem nada de atração. E a Bíblia diz aqui no finalzinho do versículo 14 que são poucos, ou seja, é para poucos. São poucos os que entram por ela. E quando eu leio isso aqui, eu leio com temor e tremor, porque eu falo, eu tenho que fazer parte desses poucos. A porta é estreita, o caminho é apertado, ou seja, a porta não é larga, o caminho é espaçoso, a porta é estreita, então não tem atrativo nenhum. Se você comparar uma com a outra, meu irmão, você tem que ir daqui para, imaginar, para São Paulo, você tem a Bandeirantes, olha que coisa boa. E você tem uma estrada de terra apertada, ou então você tem a estrada velha. Meu irmão, o que você prefere? É apertada, é estreita, é perigosa. Bandeirantes não, Bandeirantes vai com uma beleza, o carro vai sozinho praticamente. Poucas curvas, velocidade 120 por hora, espaçosa. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas é a porta chamada Cristo. Esta porta é o Senhor Jesus. Ele disse que não seria fácil seguir. Ele não prometeu, né? Ele não prometeu tranquilidade o tempo todo. Ele não prometeu, tanto é que isso ele viveu isso no meio dos discípulos. Andar com Jesus tem tempestade. Andar com Cristo tem momentos de fome. Andar com Cristo há momentos que você tem que redobrar as forças, remar. Não dá para ir com as velas levantadas, você tem que abaixar as velas e remando agora é um esforço. Andar com Cristo te faz muitas vezes um espaço curto, né? Você demorar muito tempo para você alcançar do outro lado. Já era a quarta vigília da noite e eles estavam ainda no meio do mar remando, porque os ventos eram contrários. E esses homens, eles não andavam com Cristo. Mas Jesus, ele disse, essa ainda é a porta segura. Ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que ele encontra? Alimento. Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Ou seja, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus diz, ninguém vai ao Pai se não for através desse caminho, sou eu. Eu sou a porta. Amém, amados? Entrando por essa porta, você não será seduzido, você será confrontado. Você sabe o que é arrependimento e pedir perdão? Porque na outra porta parece que está todo mundo na mesma vibe, está todo mundo no mesmo vagão que você.
Você é um pecador, você só encontra pecador que está na boa. Agora, pela porta que é Cristo, você encontra, querido, olha, vai e não peques mais. Você encontra, arrependei-vos, né? Olha, porfiai pela porta estreita, ou seja, busca, se aplique, se arrependa, peça perdão. Então, mas lá na porta larga, querido, você não vê nada disso. Lá está todo mundo numa boa. Entrando por essa porta, você não vai ser seduzido, mas você será confrontado. Não haverá emoção e sim ensino. Não haverá prazer carnal, mas haverá crescimento espiritual. Não haverá ilusão, mas salvação. E não se trata de uma anestesia temporária, mas sim de vida eterna. Amém? É o que Ele oferece. Nessa porta você encontra o alimento e o caminho da salvação. Eu vejo hoje pessoas simples que passam aperto, situação difícil. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pessoas com bom ânimo, mas são felizes, vivem em paz, porque se alimentam daquilo que Jesus oferece. Da mesma forma, também vejo pessoas que aparentemente têm tudo, mas são vazias, são ocas, não tem nada para dar, não tem nada para oferecer, seus sentimentos são ruins. Pessoas que ainda não encontraram, não foram preenchidas verdadeiramente pelo Espírito Santo, foram preenchidas de ilusão. Jesus é a porta na qual nós devemos entrar para ter paz. Você está faltando paz na sua vida? Busque mais no Senhor. Falta paz muitas vezes nas pessoas. Para ter paz, para exercer com sabedoria a nossa fé e ser feliz, nós precisamos entrar pela porta que é Cristo. Entrar pela porta estreita pode parecer difícil, complicado, mas é seguro. A porta que é Jesus, ela não abre sozinha. Tem mais essa. A porta do pecado, sim. A porta do pecado, você está andando ali, a porta se escancara para você como se fosse assim, né? Uma porta automática. Você vê aquelas portas que você está passando perto da miserável lá? Aquilo é porta do pecado. É sim. Mas a porta de Cristo, a porta que é Cristo, como que é? Ele diz o quê? Estou a porta. Ó, batei, e abrir-se-vos-á. Para entrar, tem que querer. Para ser feliz, tem que querer. Para servir a Deus, por isso que Deus ele não busca ninguém à força. O filho pródigo, ele saiu com as próprias pernas. Para ser feliz, o que ele teve que fazer? Voltar com as próprias pernas. Jesus ele não laça ninguém. As pessoas têm que vir até Ele, se reconciliar com Ele, pedir perdão para Ele, e aí uma porta se abre na vida dessa pessoa. Amém? A porta que é Jesus, ela não te seduz a entrar. Você tem que ter desejo, você tem que pedir. E eu gosto muito, eu já citei domingo, não sei se foi nesse domingo ou se foi no outro, eu já citei o Dimas. O Dimas, segundo a tradição, é um dos ladrões, um dos criminosos que estavam na mesma condição que Jesus no Calvário. Estava na cruz. E Dimas estava ali crucificado, quase sem forças, com a voz afogada em sangue na sua garganta, e mesmo assim ele busca força para pedir. Ele bateu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, quando entrares no paraíso, quando o Senhor estiver lá. Dimas bateu na porta certa, que era Jesus. Dimas queria entrar pela porta que era Cristo, diferentemente do outro, que era conhecido como Gestas, que ele queria descer da cruz. O outro, ele preferiu a porta da solução rápida dos problemas. Ele optou pela porta onde havia a blasfêmia. Ele blasfemou contra Cristo na provocação, a porta do pecado. Ele tentou forçar uma situação. E quantas pessoas alimentam o fogo do inferno todos os dias, já estando condenados por insistir
na porta errada. Jesus quer mudar, Jesus quer abençoar. O Senhor Jesus, Ele quer te dar um livre acesso para você chegar até Ele. Ele quer que nós entramos através dele no reino dos céus. E o Senhor, Ele disponibilizou um caminho para entrar no reino. Jesus, Ele pavimentou a estrada da salvação com seu sangue puro e a sua palavra. Jesus estabeleceu a igreja para que a sua palavra fosse pregada. O Espírito Santo inspirou os mensageiros da palavra com a verdade. E mesmo assim nós vemos um mundaréu de gente abrindo a porta errada e se perdendo. Cuidado, pois toda porta que tem uma proposta sedutora, presta atenção nisso que eu vou te falar, muito cuidado, porque toda porta que tem uma proposta sedutora deve ser cuidadosamente observada e estudada antes de entrar, pois na maioria Jesus não está ali. A Bíblia, quando bem interpretada, não tem o objetivo de seduzir ninguém. Tanto é que a Bíblia é atual e honesta. Você vê coisas na Bíblia, estava falando com o pastor Israel esses dias, mas, cara, tem coisas que, se fosse nos dias de hoje, iam dar um jeitinho de omitir, de esconder. Mas como? Pô, não coloca isso não, isso aí vai queimar fulano de tal. Não, porque ela é verdade. A palavra de Deus tem como propósito despertar e salvar. Tudo que você for fazer, veja dentro dessa ótica, dentro dessa questão das duas portas que você tem que abrir. E sempre procure abrir a porta, que é Cristo. Amém? Que Ele vai cuidar de você. Quem entra pela porta, que é Cristo, aprende com Cristo. E aprende o quê? Valores da vida. Aprende que é o caminho seguro. E aprende que por ali você encontra a salvação. Por quê, pastor? Dá uma olhada. Quando você entra através de Cristo, o que você vê? Onde Jesus pregou o quê? O amor. E repudiou o ódio. Aonde, quando você entra e mergulha verdadeiramente na palavra de Deus, você começa, né, a viver o amor de Cristo e repudiar o ódio. Você busca tirar dentro do seu coração toda a mágoa, todo anseio, toda a preocupação, todo o desespero, porque Jesus não está naquele lugar. O Senhor ensinou o arrependimento, Ele ensinou também perdoar, Ele ensinou a sua palavra que é viva e eficaz, Ele ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Tudo que vai contra os ensinamentos de Cristo, tudo que vai contra esses ensinamentos é outra porta. Então cuidado. De repente os sentimentos que você nutre no seu coração é talvez porque você precisa buscar a porta que é Cristo. Filipenses capítulo 4 verso 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, qual porta que eu vou abrir na minha vida? E o Paulo, ele vem dando uma dica aqui tremenda, maravilhosa. O que você está pensando? Como está seu coração? Como está sua alma?